Seu filho não chega na escola só com a mochila. Ele leva o que vive em casa, mesmo quando ninguém percebe. E tem algo que quase nenhuma família está olhando com profundidade: o que acontece com a criança quando o ambiente ao redor dela está sobrecarregado. Porque não é só sobre o comportamento difícil, nem só sobre a dificuldade de aprendizagem. É sobre um sistema inteiro tentando funcionar, mesmo já estando no limite. E se você acha que o que acontece na escola começa e termina ali, esse episódio pode mudar completamente a forma como você enxerga o desenvolvimento de sua criança. Porque o que a criança expressa muitas vezes não nasce nela, nasce no que ela vive, no que ela sente e no que ninguém conseguiu sustentar ao redor. Eu sou Maiana Mustafa, psicanalista integrativa, especialista em saúde mental materna, e este é o podcast Conversas que Curam. Antes da gente começar, curta, ative o sininho e compartilhe com todas as mães que precisam saber o que a gente vai conversar aqui hoje sobre esse sistema que tem pesado bastante. Porque não é só sobre a criança, é sobre o que acontece ao redor dela. Crianças chegando mais agitadas, mais cansadas, com dificuldade de se concentrar ou até de se relacionar. Professores assumindo funções que vão além do ensinar. Famílias tentando dar conta de rotinas cada vez mais intensas. E um ambiente que muitas vezes já não consegue mais sustentar como antes. E existe um ponto que precisa ser dito com muita clareza. Isso não começa na escola e também não termina nela. Porque a criança não vive em partes. Ela é atravessada por tudo que acontece entre família, escola e o mundo ao redor. E quando esse sistema começa a pesar, alguém sente. E na maioria das vezes, quem sente primeiro é a criança. E aqui não é para gerar nenhuma culpa, mas a consciência de todo esse processo. Porque enquanto muitas famílias olham apenas para o comportamento, existe um cenário inteiro por trás disso, silencioso e que precisa ser visto. E para ampliar esse olhar, não só para a criança, mas para todo o sistema que a envolve, eu trouxe hoje alguém que vive isso na prática, dentro da sala de aula. Uma professora que acompanha de perto essas mudanças e que sente junto com as crianças os efeitos desse novo cenário. Ela é pedagoga pela Universidade do Estado da Bahia, mestre em Educação e Contemporaneidade. Mulher babado, viu? Doutoranda em difusão do conhecimento, neuropsicopedagoga, neuroeducadora, especialista em aba, alfabetizadora, pesquisadora do grupo de pesquisa LBI, Laboratório de Biometria e Imagem. Quem eu trago hoje? Senhora Janaína Bastos. Pra Jana! Que prazer! Que honra receber você aqui, meu amor. Prazer e a honra toda minha. Que bom estar aqui com você, Ai, muito obrigada pelo convite. De você ter recebido com muito carinho, na rotina, né? Uma honra pra mim. Sua. Oh, que linda, prazer. Que linda. Então, antes da gente começar, eu vou ser muito direta. E para que a gente, as pessoas que comecem nesse episódio, elas vejam que não existe culpas. Existe uma responsabilidade e algo que acontece nesse sistema. Família, escola, né? Essa sala de aula. E para que a gente já comece aqui olhando para tudo isso, e realmente não é para trazer a culpa, mas o que realmente, Projana, com a sua experiência de sala de aula, você vê o que está acontecendo aqui nesse sistema como um todo hoje? Primeiro, agradecer o convite. É uma honra, é um prazer, uma satisfação. Falar de escola para mim, enquanto educadora que sou e que vivo isso, a educação é minha vida, é meu mundo, é sempre muito bom. Porque é uma forma de expressar o que está acontecendo sem gerar culpa. Eu quero saudar as pessoas que estão nos assistindo, dizer que esse episódio é para trazer clareza, né? É para trazer um foco no que está sendo, o que está acontecendo dentro da sala de aula. Então, a pergunta é como eu vejo, né? Como está essa situação, esse sistema. Escola não vive sem família e sem o mundo ao redor, sem sociedade. A gente chama de comunidade escolar. Família, escola e todo o entorno social em que a criança vive. E nessa comunidade nós temos gestores, professoras, professores, desde o porteiro da escola, eu costumo dizer desde o porteiro, que é a porta de entrada, até o gestor, todos somos educadores. E de certa forma, famílias são educadoras. E a sociedade também educa. De algum modo, educa. E nessa comunidade temos a criança, o adolescente, o jovem, o educando ou a educanda. Então, nos últimos tempos, não sou muito de falar de últimos tempos, mas vamos falar desse contexto sim, a gente vê a criança inserida, imersa em muitos estímulos.
sociedade, família, escola, para quem essa criança vai dar maior atenção, a quem essa criança vai atender, quem é que está dizendo a verdade, se é que existe uma verdade ou não, a quem eu atendo. Mas a minha mãe falou isso, meu pai fala aquilo, a professora está dizendo de outra forma, mas o meu colega já me disse outra coisa. Então, há vários estímulos, várias informações nesse contexto de sociedade, porque somos seres sociáveis, né? Vivemos uma sociedade e que repercute na criança, na família, na escola, né? Nos gestores e, principalmente, na linha de frente, professoras e professores. Que recebe, né? O quanto essa criança está imersa nesse contexto aqui. Sim. E aí, você trouxe uma coisa bem interessante. Maiana, a criança, ela recebe o estímulo da sociedade, do professor de esporte, né, da sala de aula, da casa, da mãe, da do religião. pai, da religião, do boa, esporte. Perfeito, do esporte, fantástico. E existe uma quantidade de informação que essa criança recebe e muitas vezes congruentes, às vezes paradoxas, e isso vai causando aqui um estranhamento por parte dessa criança para ela se firmar no mundo, para ela aprender o que é o mundo, o que é a vida. E isso, quando a criança vai para a sala de aula, que é uma parte da vida dela, vamos ser reais, ela está em sala de aula, aprendendo, se desenvolvendo, boa parte da vida, né? E agora ainda mais, as crianças em período agora integral, né, por necessidade das famílias, então a criança está ficando muito mais tempo na escola, né, e a criança com todos esses estímulos que você trouxe. Quando a criança chega em sala de aula com todos esses estímulos que trouxe, é óbvio que vai existir, eu chamo que parece que um cabinho de guerra. O professor vai direcionar para o aprendizado de um lado, a família de alguma forma pode ser compatível ou não e puxa do outro lado, e isso essa criança vai apontar no comportamento. Ela apontando no comportamento não é uma criança, são 15, são 20, são 25 crianças, 30, 35, né, Pro? E isso dentro de uma sala em que o professor, assim como eu trouxe no início do episódio, muitas vezes precisa desenvolver uma função além do ensinar, que é lidar com essa confusão mental desse excesso de estímulo. Quando a gente olha para esse cenário específico, Projana, o que você pode trazer sobre o estado emocional dos professores? E aí eu sei que você tem uma visão geral, ela não está trazendo sobre ela não está trazendo apenas sobre o local em que ela presta o serviço dela, é a visão dela com relação à educação, até porque vocês viram no início do episódio que a mulher tem um conhecimento profundo na área de educação. Então ela olha a educação como um todo, até para que esses professores também que estejam assistindo a gente, eles sejam abraçados, sintam, né, esse abraço quentinho. Como é que você vê o estado emocional desses professores lidando aqui com essa nova infância? Nova infância. É o estado mental do professor, que aí não só estamos falando de um estado, estamos falando de saúde mesmo. Isso. A saúde mental do professor. Há um desequilíbrio, há um desalinhamento, há um turbilhão. A criança vê um turbilhão, a professora também, ou o professor também vive esse turbilhão. Porque assim como a criança tem vários estímulos, professoras e professores também têm. Falo na prática. A gente tem que atender uma gestão. A gente tem que atender uma família, porque sim, atendemos famílias, acolhemos essas famílias que confiam na gente. Eu costumo dizer, a família confia na escola. Cada escola que a família procura e dizer, é aqui que eu vou matricular meu filho, ela está confiando. Então a gente também precisa atender. A gente tem que dar conta de gestão, família, criança e sociedade, porque educamos para o mundo. Eu não educo a minha criança para a minha escola, para a minha sala de aula. Eu educo para o mundo. Então, como é que estamos nós, professoras e professores, nesse cenário em desequilíbrio? Total, esse bombardeio, né? Porque existe uma mudança planetária que você se recebe para direcionar essa criança para esse novo mundo, as necessidades e responsabilidades da gestão, da família que também está passando por esse novo mundo, toda essa gestão. Então, como é que emocionalmente esse professor está em equilíbrio? Não tem como, hein, Projana? Não tem como. E quando eu falo desequilíbrio, eu falo com muita segurança, porque eu não estou falando de o professor surtou, o professor está maluco, a professora está doida. Não é sobre isso. A gente consegue manter o equilíbrio, sim, mas há um desequilíbrio em dado momento.
A gente, olha o que eu estou dizendo, a gente consegue manter um equilíbrio, a gente consegue centrar, porque tem criança ali precisando da gente. A gente tem um compromisso com a educação. Então a gente consegue fazer o nosso trabalho, o nosso papel, enquanto educadoras e educadores. Mas há um desgaste. Se eu puder mudar a palavra desequilíbrio, embora exista, eu vou botar um desgaste. E esse desgaste gera um desequilíbrio. Desorganiza também a gente. A gente precisa dar conta de tudo isso. Eu falo por experiência própria. Já tive burnout. Eu conheço muitas professoras e professores que também têm e que chegam para mim, amiga, eu estou com aquele sintoma que você teve. E o sintoma que eu tive foi de ferir corpo. Eu tive isso, e eu falo aqui, não estou levantando bandeira de nada. Isso é um alerta. No mínimo sinal que vocês percebam, procurem ajuda. Talvez a ajuda vai estar na própria escola. Talvez em um colega de uma outra escola, ou ajuda profissional, de um psicanalista, de um psicólogo, psiquiatra. Quem sabe um psiquiatra, alguém que vai te ajudar, até um clínico. Vamos ver esses hormônios como é que estão. Porque eu tive corpo ferido há um tempinho atrás, de minha mãe ficar assustada. Né? Minha mãe estava na época aqui entre nós e apavorada e assustada. Queda de cabelo, corpo ferido. E aí, como é que uma mulher como Proganaína, com estudo, com conhecimento, com tanto tempo de profissão, chega a esse estado? É justamente por isso. Perfeito, Progana. É todo esse tempo de profissão, é todo esse conhecimento. Eu digo que, não é uma frase minha, lógico, a quem muito é dado, muito será cobrado. E a gente sabe que a sociedade cobra de quem muito sabe. Eu não sei tanto, mas há essa ilusão. Mas ela é mestra, eu ouvi isso. Nessa escola que eu tive burnout, a coordenadora dizia, diz você que é mestra. Era assim, diz você que é mestra. Não é você que sabe? E não procurava ver o que estava acontecendo. Então, muito conhecimento, eu procurando conhecer mais e aprender mais para eu ensinar. Né? Como eu posso ajudar essa criança que está com isso aqui, mas tem essa que está com um outro sintoma, mas eu preciso dar conta de um planejamento, eu preciso ver essa mãe que está precisando também de um auxílio, e a gente acaba auxiliando também as famílias, e aí o corpo sentiu. E como é que fica esse indivíduo? Por trás, né? Olha o acúmulo de desgaste. Então, a Pró, quando fala desequilíbrio, é uma frase e uma palavra que resume muito isso, e ela trouxe brilhantemente. A gente não está falando de uma loucura, a gente está falando de um corpo que não está harmonizado, exatamente por causa do bombardeio que hoje a gente percebe que os professores estão passando, Pró. Como psicanalista, você trabalha e atende pessoas, então você sabe do que eu tô falando. Eu sei exatamente. De hormônios. E já atendi professor e estão adoecidos nesse lugar dessa cobrança mesmo. Como quando você fala... Exato, porque já existe a cobrança do próprio indivíduo quando ele realmente se compromete a entregar. Então ele tem a cobrança, ele tá... Mas existe um novo momento, eu preciso dar conta. Então a gente já trabalha a própria cobrança desse indivíduo. E ainda a sociedade com essa cobrança ao redor. E o acúmulo disso, só como ela falou, o acúmulo de desgaste me levou para um lugar que eu mesmo, com tanto conhecimento, quando eu me vi, eu já estava adoecida. E o perverso nisso tudo é que a gente se cobra assim, mas não era para eu estar assim. Poxa, eu sou adulta. Eu escolhi essa profissão, eu amo essa profissão, por que eu tô assim? Então eu não presto, então eu não sirvo. Perfeito. Entra num lugar até de culpa, né? Em dado momento, eu lembro que eu dizia assim à minha mãe, eu não sirvo mais para ser professora, eu vou abandonar. E ela olhava para mim, porque ninguém me vê como não professora. A minha vida é ser professora, é o meu grande amor. Você me conhece, é o meu grande amor. Então, quando eu dizia assim, eu não quero mais, eu não posso mais. Não era o que eu não queria, era o que eu achava que eu não podia. Eu já não posso mais. Proganaína já não serve mais. Ou seja, aquela então, perverso é isso. É o perverso. É você achar que você não serve mais para aquilo que você ama, que você estuda para ser, que você se qualifica para ser melhor sempre, né? E eu olhava para o lado e dizia assim, o que é que eu faço? Né? Eu vou escrever e eu tenho um orientador que ele dizia assim, coloque suas inquietações e suas dores em pesquisa, transforme isso em pesquisa, para que outras pessoas tenham acesso. E é o que eu tenho feito. Isso também me ergueu. Olhar e dizer assim, eu não posso também parar.
Peraí, bora acalmar? Então, quando eu falo de desequilíbrio, não é a pró que tá maluca, a pró que surtou. É um desequilíbrio do corpo, de alma, de sentido. O que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo? Onde eu posso melhorar? Eu preciso me cuidar. E eu procurei ajuda. E eu percebo que essa percepção do, peraí, tem alguma coisa errada comigo, eu vou buscar ajuda, existe uma cobrança, primeiro começando pelo próprio indivíduo, depois pela escola, depois pelas famílias, depois pela criança, e esse buscar da ajuda é precioso, né, Projana? Claro. Para esse sentido, é essencial, para que esse equilíbrio ele retorne, esse equilíbrio ele faça parte. A Projana falou assim, eu tive burnout há um tempo atrás, eu já vi um caso de a professora, ela sofreu um pequeno infarto na sala de aula e nenhum aluno saber o que aconteceu. Ela conseguiu desmaiar na sala de aula porque ela estava perdendo ali a consciência e foi um pequeno infarto. A professora ficou com afastamento depois, né? Depois ela desenvolveu uma síndrome do pânico, na verdade ela já tinha e desenvolveu depois, e nenhum aluno percebeu. Como é que você consegue desfalecer dentro de uma sala de aula e ninguém perceber? Olha o compromisso desse indivíduo com a educação. Vou relatado quanto a forma como foi desfalecendo ficou lúdico para a criança, parecia que existia ali um relaxar, um brincar, e aí tirou-se da sala de aula e a criança não percebeu, ou seja, eu quero que a família, a própria escola, a sociedade geral, política pública, que pode, né, você no lugar de governo desenvolver política pública, observe o quanto os professores eles estão no lugar de manter o compromisso, né, de essa relação entre professor e aluno se mantenha, né, ali, claro, intacta, e o quanto a gente precisa olhar para esse corpo de professores. E quando a gente conversou muito sobre o episódio, né, Projana, e não é para vitimizar o professor, de não, forma tá? alguma. De forma alguma, porque você viu o compromisso dela de, peraí, eu vou pegar essa dor e vou transformar em conhecimento, né? Mas que a gente precisa olhar que tá intenso, porque existe aqui, toda uma sociedade em geral que está sentindo o peso disso. As crianças chegam diferente hoje, Projana. Então, a criança que você via na sala de aula, né? Eu conheço a Projana no lugar de alfabetização. É lindo demais ver o trabalho dessa mulher, gente. É uma coisa assim que a criança, ela é maravilhosa. E ela vê, e eu já vi uma festa de formatura, né? Ela chora junto com os alunos, é a coisa mais linda do mundo. Você vê o amor dela pela educação, né? É por isso que ela está aqui, porque você vê o amor dela pela educação, é uma coisa linda. Então, certamente, a alfabetização que a Projana fazia alguns anos atrás, do jeito que esse aluno chegava, não é o aluno que chega hoje. Qual é a diferença, Projana? O que você percebe? Como é que esse aluno está chegando nessa sala? Me fez chorar. Coisa linda! Olha, cuidado. É diferente. E entre os estímulos que a gente vem falando e percebendo, a tecnologia. Eu não sou a pessoa que está aqui para culpar, nem me vitimizar, nem vitimizar ninguém, nem me culpar, nem culpar ninguém. Já estive nesse lugar de me culpar. Hoje mais não, porque procurei ajuda. E não estou aqui para culpar a tecnologia, mas não tem como negar. O advento da tecnologia é fantástico, é maravilhoso. Nós usamos. Sou apaixonada, mas criança que tem acesso muito cedo com tecnologia, e eu falo as digitais mesmo, jogos, criança de 2 anos tem celular. Celular não é brinquedo, eu digo para minhas crianças. E quando eu falo minhas crianças, eu estou falando crianças da minha família, meus netos, meus alunos, minhas alunas. Celular não é brinquedo. E eu vejo crianças tendo... Eu não vou falar ansiedade, porque eu não tenho propriedade para falar em ansiedade. Eu não sou da área da saúde, não sou um psiquiatra, um médico para falar. Mas eu vejo uma inquietação. Eu vou usar essa palavra, uma agitação, uma inquietação. A criança quer passar tudo muito rápido. Antes, uma aula que eu dava de alfabetização, que eu supria um determinado horário, eu paro o tempo todo, porque quando eu começo a falar, elas já estão inquietas, querendo saber o que vai acontecer depois. Ela nem consumiu aquele aprendizado, não é nem sobre a velocidade de aprender, é a velocidade de nem degustar aquilo, né, Projana? Não, e eu associo isso, se eu estiver enganada, que algum especialista na área me corrija, eu estou aqui para ser corrigida porque eu quero aprender, eu associo isso a
celular. Eu não quero, eu faço isso. Eu conheço uma pedagoga também, né? E ela disse que a filha dela falou, se eu pudesse, eu fazia sim na minha professora. Olha isso, a associação do pular o anúncio. Se eu não por gostei, dúvida. tá assistindo uma coisa e fazer, não gostei disso aqui, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Só que não tem como fazer isso com a professora, não tem como fazer isso com a mãe, não tem como fazer isso com o pai, não tem como fazer isso com um assunto que Projana tá dando, porque eu tô querendo ir pro parque, ou porque eu tô querendo ir pra aula de educação física, ou porque eu tô querendo a aula de matemática que eu gosto mais do que de português. Então, eu estou associando, se eu estiver errada, me corrijam, a tecnologia a esse excesso, pronto. Não é que a criança não pode assistir um vídeo, ter esse contato? Claro que pode. Eu falo de um excesso. Eu já tive mães de dizer assim, por favor, tome o celular. E eu não estou falando agora, eu estou falando de 15 anos. Tome esse celular da mão dele que eu não consigo. Porque ele só respeita você, pró. E eu dizia assim, você quer que eu faça o que com seu filho? Porque foi você que deixou ele vir para a escola com o celular. Foi você que deu o celular para o seu filho. E eu me lembro que nesse dia foi uma feira cultural na escola, isso há 15 anos, eu falo com muita propriedade, lembrança do episódio. Era uma feira cultural, então as famílias iriam estar. E ela deixou porque era uma forma de convencer ele a levantar cedo e ir se preparar para a feira cultural. Só que em dado momento ele tinha que apresentar na feira cultural e ela não conseguia tirar o celular. E pediu, Projana, ele só respeita você. E quando eu fui falar com ele, ele fez assim, mas a minha mãe deixou. Então é aquilo, a criança, lembra que eu falei? Ela tem a família dizendo uma coisa, ela tem o estímulo de todas as partes. Tem um colega que tem um celular e que a mãe deixa. Minha mãe deixou. Eu disse, sua mãe deixou, mas você está no ambiente escolar. E aqui dentro da sala de aula, nesse momento, que vamos apresentar uma feira cultural, não tem motivo para estar com o celular. Repare, meu amor, eu não estou tomando o celular porque eu estou te proibindo. É que nesse momento, o celular não está fazendo parte do que a gente vai fazer, do que vai acontecer aqui. E tem que ter esse cuidado, porque quando a gente desafia, a gente tem uma rebeldia, tem uma rejeição. Ele olhou para mim e era uma criança que chegava a suar. Você me entrega, por favor? Você sabe que eu não estou tomando. Eu estou te pedindo porque nesse contexto não vamos precisar. Se a gente precisar, eu vou dizer, pega aquele celular pra gente. Ele olhou para mim e disse, eu vou entregar a sua mãe. Então, olha a situação. Eu estou associando porque... E esse é um episódio de muitos relacionado à tecnologia. Não sou contra. Eu utilizo tecnologia em minha sala de aula. O quanto que a tecnologia ajuda a gente. Mas esse excesso... O que ganhou de presente de aniversário? Um iPhone. Eu conheço uma moça que, na verdade, é conhecida de minha nora, e teve o aniversário do filho, assim, ele pediu um celular de presente. Eu disse, quantos anos esse menino tem? Você vai morrer quando souber. Eu disse, quanto? 4. 4 anos. Disse, beleza. A festa de aniversário, essa criança, a festa do Dia das Crianças, ele não vai, ele não gosta de festa do Dia das Crianças. Ele não participava das festinhas da escola, que era pertinente à idade dele, porque ele não gostava. E não era o não gostar, era o tempo todo no celular. Ele não parava para outra coisa. Isso eu não estou demonizando. É um alerta. E um alerta é um importante. dos pontos, viu? Não é só tecnologia. É um dos pontos. Então, a pergunta foi, essa criança está vindo diferente? Está. Eu tenho que parar a minha aula, que seria para alfabetizar, para fazer o socioemocional. Várias vezes eu faço isso com muita tranquilidade. Depois eu me corrijo lá com o tempo, com o planejamento, falo com a coordenação, não consegui dar essa aula, essa daqui também não. Às vezes nem precisa dizer para a coordenação, eu vou administrando. Fico essa página sem fazer, essa página, vou fazer amanhã se der. Se não der, mas o importante nesse momento é eu tratar o que eu estou vendo aqui. Se a criança me mostra uma inquietação, uma tristeza, porque tem isso. E eu já estou saindo da tecnologia. Criança chega triste, chega apresentando ansiedade, porque o pai mora em outro estado e vai chegar e está inquieto para que tudo. Como é que aprende, né, Projana, com um estado emocional vulnerável, uma criança com uma emoção latente, como é que ela concentra para aprender? Recente eu tive uma criança que disse assim, para o meu pai mora em tal lugar, não vou dizer para não ter uma identificação. Meu pai mora em tal lugar. É normal sentir saudade dele. Eu disse, claro, ele tá chegando. Ele veio me buscar hoje. E o tempo todo na aula.
E aí a Projana tem que dizer, cala a boca, porque eu tô dando aula? Eu preciso parar tudo para acolher essa criança, me agachar, ficar na altura dela e dizer, que maravilha, seu pai tá chegando. Existem famílias em que o papai mora em um lugar, a mamãe mora em outro. Eu sou uma filha de pai separado, convivi com isso, eu entendo o que você está sentindo. Que bom, seu pai daqui a pouco chega. Mas bora focar aqui agora? E quando o papai chegar, você vai dizer tudo que você aprendeu? Então a gente tem que ter um jeito. Ou seja, sai da função de ensinar e esse professor começa a entrar numa função socioemocional que é a educação emocional. Que precisa agora, porque... E a gente tem que dizer isso, né? Eu preciso dizer isso como psicanalista. Isso começa dentro da casa. Porque quando uma criança... É óbvio que a criança ela vai sentir emoção na escola, claro, né? Mas o excesso de emoção na escola faz com que muitas vezes esse professor pare o que ele está fazendo do ensinar para fazer muitas vezes esse acolhimento, porque a criança presenciou briga dentro de casa, sim, porque a criança está passando por um processo de separação dos pais. Isso aqui é para dizer assim, famílias, as decisões que vocês tomam como famílias impacta nas crianças. E isso impacta nos professores, né, nesse corpo escolar que a gente está falando aqui. E aquilo que muitas vezes você cobra do aprendizado. Meu filho chegou aqui, tem um bocado de página sem fazer, que a Projana trouxe. Você não sabe que muitas vezes seu filho foi acolhido pelo professor de algo que ficou em ausência, que foi manifestado dentro da própria família. Então, às vezes eu atendo mães ansiosas e aflitas assim, a escola não está entregando tudo, Mai, que poderia, uma escola cara, aí o menino vem com as páginas sem fazer, o menino ainda não aprendeu a fazer certa palavrinha. E aí as pessoas que estão ali dentro do set terapêutico, eu trago essa visão, né? Como é que você acha que a escola hoje, ela lida com a sala de aula? Como é que está a sua criança? Como é que está as crianças, né, do ambiente que você convive? E aí ela começa a ampliar esse olhar, que a intenção do podcast é esse, claro, é ampliar esse olhar para a gente mesmo começar a dizer assim, peraí, a escola não virou apenas a função, né, de dividir o aprendizado. Ela está regulando sua criança dentro da sala de aula de problemas que muitas vezes não fazem parte da escola, ou seja, não começa na escola, não termina na escola, mas a escola sente toda esse impacto, né? Então, certamente é uma criancinha aqui de um pai separado, que já está aqui, a gente não sabe como foi a construção dessa separação, já existe uma angústia ali dentro, e se você não para, como é que foca? Porque além dessa criança não focar e não aprender, ela vai chamar o coleguinha do lado. Ela vai tirar a atenção do coleguinha do lado, do outro coleguinha. Então, se a pró não tem a habilidade de fazer esse processo, né, de parar, e quantas vezes tem que parar? E, gente... o quanto for necessário. Eu já dei aula. A pressão, às vezes, para eu cumprir um conteúdo não é brincadeira. Então, você entende de onde vem o desequilíbrio, muitas vezes, não estou dizendo que é a causa principal, mas entende de preciso dar conta do conteúdo, eu preciso acolher, eu preciso... Vocês percebem a intensidade disso? Sim. Né, Projana? Então... Porque assim, e como você falou, eu preciso dar conta de um conteúdo. O que mais é cobrado esse material didático é caro. As famílias vão cobrar que a gente consuma todo o material didático. Tem família que super apoia. Projana, eu quero meu filho bem. Mas tem família que vai querer o material didático totalmente consumido. São fatores. Não é só isso. Já falei de tecnologia, já falei da questão entre famílias. E quando a gente fala de família, não é culpando ninguém. É que essas famílias também se cuidem. Exato. Assim como o professor, né, Projana? Se cobram, choram. Quantos pais? Porque pais também, gente, tem pai também que se cobra, tem pai também que se culpa. Então, pai e mãe se culpando porque trabalha demais ou porque estão separados. E quando eu falo separado, eu não estou falando nem de uma relação ruim. Tem pai e mães que são amigos, embora separados, mas a criança sente. Eu, em dado momento, ainda falando sobre isso, em dado momento, no ano até que eu tive esse burnout, teve uma criança que o pai morava em uma fazenda. Ainda não estava separado da mãe, mas não morava junto porque estava numa fazenda no interior. E ela estava muito bem segunda e terça, porque o fim de semana era com o pai e a mãe. Vamos lá.
Segunda e terça ela estava bem. Quarta, ela já não tinha atenção nenhuma. E ficava aqui. E aí eu chamava ela e... O quê? E a mãe já muito preocupada. Será que minha filha tem TDAH? Que é um outro ponto. Nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo, nem tudo é TOD, nem tudo é um transtorno neurológico, nem tudo é uma neurodivergência, mas é uma questão atípica da emoção. E eu dizia assim, eu não consigo, em observação, com o estudo que eu tenho, e eu falo pouco, não sou da área, né? Ainda não tinha nem especialização, já era mestra, mas não tinha especialização. Dizer, o pouco que eu observo, né, o que eu consigo observar, eu não consigo ver TDAH nessa criança. Porque quem não foca o tempo inteiro, não foca em momento nenhum, né? Não foca só segunda, quinta e sexta, né? Segunda e terça ela foca. Como assim? Que TDAH é esse, né, Prajana? Neurodivergente, eu consigo ver uma atipia de uma emoção. E aí eu ia indagando com calma, dizia assim, o que está acontecendo? Aí até, depois de muito tempo, sabe o que é? Hoje ainda é quarta, ainda não é sexta. E eu só vou ver meu pai sexta, porque eu só vou para a fazenda sexta-feira. Eu tô morrendo de saudade. Eu não consigo, Pro. Então, a gente observa que a construção, né, dessas decisões, então, não é a culpa, mas a construção de decisões que a gente toma e que a gente não faz um plano, né, de cuidado para si, para o outro. Como ela falou, muitos pais se cobram, muitas mães se cobram, mas precisa buscar um lugar de cuidado, porque a gente, quando se cuida, a gente consegue cuidar melhor emocionalmente desse outro, né? Quando a gente olha, Prajana, por exemplo, para uma criança, né? Aqui, você trouxe um exemplo de uma criança sobrecarregada emocionalmente falando, né? Essa criança, quando está lá nesse lugar, por exemplo, de aprendizado, mais excesso de estímulo, esse imediatismo, e a família está preocupada que as notas, por exemplo, estão baixas. Como é que o professor tem que lidar com isso, sabe? Porque tem horas que você tem que trazer a clareza de que aquilo invade a tua prática pedagógica e é uma questão emocional da família. Você percebe que a família está aberta para receber ou leva um tempinho para essa família assumir a própria vulnerabilidade dela? Entende? Aquela vulnerabilidade assim, preciso abrir a caixa preta para a Prajana, que as coisas não estão bem aqui, mas eu quero dizer que é aqui, ó, é a minha nota que está baixa. A verdade é que a gente sempre busca um culpado, né? Alguém quer culpar alguém. Perfeito. E a culpa nunca é minha. Eu vou culpar a professora vai culpar a família, a gestão vai culpar a professora ou a família, e vai um culpando o outro. Mas no meio desse culpa, temos uma criança ou um adolescente que está em desalinho. Né? Então, tem família como essa mãe, Pro, é um TDAH, me ajude. E aí, quando eu fui conversando, ela, Pro, na verdade, a gente não tá separado, mas ele mora na fazenda, eu moro aqui, já está desgastado o casamento, mas na frente dela a gente tá ótimo. Só que assim, criança percebe mais do que o que a gente imagina. Certeza. E quando você fala desse cuidado, Mai, é um cuidado também a mulher, o homem e com a criança. Porque, sim, então a gente vai ter que ficar casado ou morando na mesma casa para minha filha não ter problema? Não, porque tem casais morando junto e trazendo problemas muito piores. O que a gente fala é de uma harmonia. Harmonizar toda uma estrutura familiar, todo um ambiente em que papai precisa se cuidar, mamãe precisa se cuidar. E parem de resistir, gente. Criança precisa de um profissional, sim. Eu já ouvi dizer, minha filha não é maluca porque é psicólogo. Perfeito, Prajana. Como trazem isso, né? Algumas já trazem o diagnóstico, sem ter. Eu acho que essa menina tá com TDAH. Essa menina tá com TOD. Você já ouviu falar em transtorno expressivo, transtorno explosivo intermitente? Eu disse, síndrome do Hulk, será que tem? Digo, não sei, bora investigar. Já vem com diagnóstico. Talvez a criança não tenha nada disso. Outra já é pirraça, Pro. Pirraça, vou sentar a mão. A palavra é essa. Eu vou sentar a mão. O cinto ajuda. E como é que eu, professora, fico no meio desse... Deve ser TOD, deve ser TDAH, deve ser transtorno expressivo, ou transtorno explosivo intermitente, ou deve ser pirraça, deve ser vou sentar a mão, vou dar uma surra. Como é que eu fico? Porque eu não quero que bata na minha criança. Eu não quero que dê um diagnóstico que a criança não tem. Eu só quero que a gente olhe. Vamos olhar junto? Todo mundo junto, conversar.
e fazer o melhor, porque está sobrecarregando também a criança. Perfeito, uma transferência Família e muitas vezes. criança. Família e criança, porque a gente observa, até pela falta de coragem de olhar dinâmicas como a Projana trouxe aqui. Então, a mulher está em processo de separação, ela não quer investigar o que realmente acontece dentro dela, quando ela lida com esse processo de separação, porque a criança sente mais do que você imagina, ela percebe tudo muito isso. mais. Ela percebe a tua tristeza, ela percebe o que você está passando aí, você está tentando, de alguma forma, disfarçar isso, mas sentimento não se disfarça, se sente, Sim. né? E a gente percebe uma transferência dessa responsabilidade de cuidado para o diagnóstico. Porque um papel, eu só boto o papel. Então, ela é agitada porque ela tem TDAH. Então, a gente observa uma transferência de responsabilidade para esse olhar, por um papel, porque o papel termina sendo mais fácil. E aí o professor tem que lidar com esse papel que é inexistente. Chegamos ao ponto, né, Projana? Que, no fundo, o professor, ele estudou, ele tá ali, ele sabe que não é um diagnóstico. E aí ele tem que lidar com aquilo que não existe, né, Projana? E é como eu disse, alguém tem que ser culpado. Agora a culpa é do TDAH, agora a culpa é porque o menino tem TEA. E às vezes não tem. Vamos sempre arranjar um culpado. E eu não estou dizendo que não é que tem até. Tem, às vezes não. E como eu digo, gente, bora olhar, porque às vezes não tem nenhuma neurodivergência emocional. É a criança que perdeu a avó, o avô. Perdeu, não, que eu não quero nem falar sobre. Não é perder, desencarnou. Pronto, Perfeito. Porque eu tô tirando do meu vocabulário essa coisa de perdi a minha mãe, perdi o meu avô. Não perdeu, a gente perde coisas. Né? O desencarne está aí, alguém vai desencarnar em dado momento. Ninguém quer ter esse desencarne na família, mas isso também é profundo. Então, lidar com tudo isso. Mas para além desse emocional, por conta de separação, ou de casais que estão juntos, mas em um certo desalio, que todo mundo tem suas crises e aqui não há culpados, ou porque o desencarne de alguém, ou porque ele foi transferido e veio de uma outra cidade, que as pessoas acreditam que isso que não tem nada a ver. Tem. O filme Divertidamente, se não me engano, o 2, fala dessa mudança, né? Da cidade. Ela faz uma mudança de cidade, o quanto ela sente, né, Projana? Mudança de cidade, mudança de fase. Ela agora estava adolescente. Perfeito. Tem criança que ainda nem é adolescente, mas já está beirando essa adolescência. Então, tudo isso repercute na educação. E nós que estamos nessa linha de frente da educação sentimos. É pesado para a família também. Ninguém está dizendo que a família está ótima e estava jogando na escola. Não é sobre isso. É observar que são vários fatores. Tecnologia, emoção, transtornos, neurodivergências, atipias, o desencarne, a mudança de cidade, mudança de escola. Mas falando agora como alfabetizadora, turma de 5, 6 anos. Né, de 5 para 6 anos. Essas crianças estão saindo da educação infantil, estão indo para o primeiro ano, para o ensino fundamental. O que eu recebo de criança agitadas, inquietas e com medo. Eu tenho que escrever, eu tenho que ler, então eu não vou me formar? Primeiro dia de aula, vai ter formatura, eu vou me formar? Porque já existe uma cobrança até, às vezes, dentro de casa, que roupa eu vou vestir na formatura? Ou seja, a ansiedade, ou seja, ela está lá no futuro, né, se eu tomar 0 e não tomar 10, digo, tem escola que trabalha a partir do primeiro ano do fundamental com notas. A que eu estou no momento trabalha com conceito. A maioria tem trabalhado com conceito. Já trabalhei em diversas escolas que não trabalham nota e sim conceito. Eu dizia, o nosso conceito é bom, é regular, bom e ótimo. Regular é 0? Não é nota. Regular é, você ainda não alcançou de forma o básico para avançar. E aí a gente faz essa avaliação, não é para te pontuar, é para que a gente possa ver onde a gente pode melhorar. E eu falo a gente, eu, Janaína, como professora. E quando eu recebo, isso eu aprendi com uma coordenadora que eu tive, Lúcia Evans, me ensinou tudo sobre alfabetização. E ela dizia assim, eu ansiosa, né? Aí eu posso falar ansiosa porque fui diagnosticada assim. E ela me aprova. E se chegarem e não aprenderem a ler? E se não aprenderem a escrever? E se não aprenderem a letra cursiva? Porque tudo isso é transições. São transições. E ela dizia assim, eu não quero minha pró ansiosa, porque eu não quero a minha criança ansiosa e eu não quero minhas famílias ansiosas. E eu olhava assim, que coordenadora, meu Deus. Eu dizia assim, é sério, Lúcia? Ela, vamos fazer o seguinte, deixa pra ficar ansiosa em agosto.
Você vai fazer tudo o que você sabe, porque você é alfabetizadora. Quando chegar em agosto, você fica ansiosa. Chegava agosto, ali aí eu, todo mundo lendo e escrevendo, ela, então tá tudo bem. E por que ela dizia isso? Porque ela sabia que a minha ansiedade, a ansiedade das famílias ia sobrecarregar a minha criança, elas não iriam aprender. Perfeito, Projana, perfeito. Aqui você fez a tradução dessa tríade aqui. Família, escola, enquanto isso Porque a gente reverbera também na cabeça. sobrecarrega a nossa criança. É lógico. Não, e não estou assumindo culpa, eu estou falando de um papel de professora, também sobrecarregamos. E você traz. A gente falou isso no Por início, uma ansiedade né? nossa, de querer. Normal, de querer fazer. De querer fazer o melhor. O processo acontecer. E por isso a ideia do professor também entrar nesse lugar de. Peraí, os sinais estão sendo apontados aqui, eu preciso buscar uma ajuda. Então a gente está falando que os professores precisam buscar essa ajuda. A escola precisa buscar formas de ajudar esse corpo docente, ajudar as famílias. Eu acho que a escola é muito um papel do despertar as famílias para que olhe além de diagnóstico, além de papel, né? Trazer as famílias muito para o lugar de qual é a dificuldade? É aprendizado? Vamos lá. Né? A criança chega extremamente agitada na segunda-feira. Vem cá, sua criança toda segunda-feira chega extremamente agitada. Me conta aí, como é o final de semana? Como é que tá isso? Né? Não entra aqui na minha... Precisa entrar nesse lugar. Né? Precisamos entrar. A quantidade de açúcar sua criança consome no final de semana, como é que ela foca segunda-feira? O cérebro extremamente hiperestimulado, hein, Pro? As pessoas não acreditam que isso pode repercutir, mas sim. A quantidade de açúcar, perfeito. No aprendizado, então. A gente tá falando de coisinhas, detalhes. E é bom que as famílias tenham essas informações do quanto eu quero muito que meu filho esteja lendo e escrevendo, mas existem muitos fatores por trás disso que a gente precisa ter essa consciência. Claro. Precisa isso. Então, hoje meu filho tem que ser funcional, ele tem que ler, ele tem que escrever, ele tem que aprender, ele tem que saber geografia, ele tem que saber história. Vamos cobrar da professora. A professora, tá, mas eu tô fazendo outros papéis aqui que não cabem, né? E a escola, peraí, eu cobro do professor. E aí começa esse movimento, só que isso vai adoecendo todo o sistema e a criança vai sentindo todo esse impacto, né, Pro? Sim, né? Totalmente. A criança, ela tá ali, como eu digo, a criança observa mais do que a gente imagina. E a esponjinha, né, Pro? Ela vai absorver. E assim, quantas vezes eu sou acolhida pelas minhas crianças? E que bom. E por que eu falo isso sem medo de estar falando que sou acolhida pelas minhas crianças? Porque foi construída uma relação nossa de amor e de respeito, de um cuidar do outro. E eu digo assim, gente, quem tá aqui na frente é um ser humano. Perfeito. Eu sou uma pessoa, um ser humano. Adultos têm sentimentos, têm emoções. E essa construção ela é fantástica, e a gente né, precisa cuidar um do outro. E tem esse olhar, as minhas crianças são... Eu sou suspeita, eu amo, sabe? Eu recebo muito amor. E elas percebem, Pro, a senhora não tá bem, não é? Pro, você chegou hoje um pouquinho tarde. Diga que a gente vem já esbaforida. O ônibus atrasou. Tá, mas tá tudo bem, Pro. Olha que coisa maravilhosa. E eu digo, é verdade, tá tudo bem mesmo, né? Mas, vou respirar. E aí começa uma brincadeira e eu digo a eles o tempo todo. Você já viu formatura? E eu dizia assim... No meu discurso, que eu não leio, é na hora. Eu digo às minhas crianças, obrigada por me ensinarem a ser professora. Eu não seria se não tivesse vocês, né? Ela é isso, gente. É da alma, entende? É isso. Obrigada por me ensinarem a ser professora, por me deixarem ensinar, por me deixarem cuidar, né? Mas a professora não tem que cuidar, sim, temos também. Não é uma função de cuidado como... eu não sou a psicóloga, mas em dado momento eu tive que ser. Eu já tive que ser a juíza, a advogada. Eu já tive que ser a mãe, o pai. Mas o cuidar, o professor também cuida, né? Mas o professor também é cuidado. E elas cuidam de mim. Pra você não tá bem, né? Tá tudo bem, então? Tá tudo bem. E eu digo, vocês me permitem ensinar? Posso? Já posso começar? Pode, Pro. E no momento final, na formatura, que elas estão ali maravilhadas e todo mundo agradecendo a professora, eu digo, são elas. O protagonismo aqui é da criança, né? E a escola que eu estou no momento, eu não sou de dizer nomes nem levantar bandeiras, é uma escola que a família se sente muito pertencente, né? Que bom que temos
essa relação. Esse lugar de fala, a família tem um lugar de fala muito grande, que a gente observa que muitas instituições, a família não tem nem acesso, entrega o filho pela porta e acabou, a né, escola está se firmando, uma escola nova, temos, eu estou falando temos, muitas coisas para melhorar, precisa melhorar muito, professoras precisam melhorar, família precisa melhorar. Isso não é nessa escola, é em todo o ambiente, todas as instituições de ensino, todo o ambiente educacional. Precisamos melhorar sempre. Mas, falando de comunidade escolar, as famílias nessa atual escola têm esse contato. Eu digo que é um grande privilégio, né, Pro? Tem, mas já tem escolas que não. Eu atendo crianças como neuropsicopedagoga, aula particular, seja como for a função, em que eu digo, já conversou com a escola? Eu não posso passar do portão. Eu tenho que mandar e-mail e o e-mail vai para a matriz. Eu recebo mães assim, angustiadas. Maiana, eu mando e-mail, o e-mail vai para a matriz, aí depois do e-mail a matriz seleciona esse e-mail e aí manda para o coordenador da área. Ou seja, se a criança está com um problema, às vezes é uma curva aí de um mês para resolver e tem coisas que tem que ser resolvidas logo, né, Progênio? É para ontem. Então assim, tem família, mas eu não consigo, eu não passo do portão. Eu não estou dizendo que família tem que estar dentro da escola, porque muito também já prejudica. Perfeito. Muito já prejudica, a gente sabe disso. Pode tirar até o papel, observe, ela trouxe um exemplo fantástico do celular, né? Aquele momento, a mãe tá ali, e ele disse, minha mãe apoia, e se minha mãe tá aqui, eu vou continuar aqui. E é essa hora, muitas vezes, que o professor ele tem que ter um lugar, ele tem um espaço de autoridade na vida da tua criança. E a criança precisa... Naquele ambiente. A criança precisa respeitar esse lugar. E a autoridade que a gente fala é essa construção de respeito, essa construção de eu tô aqui pra você e você tá aqui pra mim. Como você fala, eu cuido de você cuida de mim. Nós somos humanos, né? A gente se respeita. E a família precisa saber qual é o lugar e o espaço dela. Até aonde, até que horas eu posso estar, né? Perfeito. Então, esse excesso também pode prejudicar. Nem pouco, nem muito, nem tanto, é na dosagem. Agora, uma família que não pode ter acesso, eu vou falar agora até de casa. Uhum. Minha nora diz assim, reunião. Reunião não, minto. Eu queria falar com a pró de Gael, que na época Gael, né, que já estava no fundamental, o Ravi tinha 2 anos e tal. E eu disse, não conseguiu falar, a coordenação não deixa. Marca a reunião só a coordenação. Eu disse, como é isso? Diz que não, porque não pode ter reunião com a PRO não, e é só a coordenação. Eu não tenho acesso. Ou coisas assim, tem que marcar reunião. Às vezes é coisa simples, de 5 minutinhos, eu preciso entender o que aconteceu aqui com a PRO. 5 minutos. Às vezes um alinhamento com a PRO que podia ser coisa rápida ali, né? Não, mas não tem como falar com a professora, não. Isso é muito difícil, isso termina demais. Inviabilizando, né? E assim, aí eu dizia assim, o que a escola quer esconder de você? Que a professora não pode ter contato com você? Porque eu vou olhar com esse olhar. Pro, e isso é para que eu recebo famílias com crianças de 2 anos. Maiana, eu quero escolher a escola para minha criança. E eu sou muito pontual e taxativa. Você vai precisar escolher um lugar que você se sinta segura para deixar a tua criança e que você sinta que existe uma verdade e uma transparência. A partir do momento que você não pode entrar em local A, que você não pode acessar área B, você já sabe que não tem transparência nessa relação, então não tem segurança. Então isso precisa realmente ter clareza, porque aquilo que eu não tenho acesso, existe algo que eu não quero que você veja. E aí que fica ferida essa relação de segurança. E a mãe às vezes tá ali, né? Tá sentindo essa insegurança e não consegue entender o quanto isso reverbera, né, Projana? Sim. E isso é importante, né? Por isso que eu estou dizendo. Família pode estar na escola, sim. Ou melhor, a relação família-escola tem que ser linda, tem que ser transparente, tem que ser com segurança, com afeto, com acolhimento, família acolhendo escola, escola acolhendo família, porque às vezes também a gente é bombardeada. Parece que eu sou inimiga. Eu já tive famílias que, graças a Deus, a maioria me ama, me adora. Mas já tive famílias assim, e não era nem diretamente comigo, com algum colega ou com a gestão. Eu disse, tá metralhando a escola, calma, criatura. Respira, né? Mas Projana, eu digo, não, mas calma. Eu lembro que teve uma mãe que ela deu muita risada porque ela chegou muito ansiosa, eu era nova na escola, e ela fez assim, mas eu quero isso, não sei o que. Eu digo, mas é você sua professora, é?
Aí ela parou assim, olhou pra mim, eu digo, você é sua professora? Aí ela, mas é porque a senhora é professora de meu filho e eu sou a mãe. Eu digo, oh, mãe, prazer, bem-vinda, inclusive ao meu coração, porque você tá deixando a sua preciosidade comigo, mas ó, tô nem aí pra você. Aí quebrei o gelo, ela deu uma gargalhada assim, eu digo, eu tô aqui pra sua criança. Mas como eu tô aqui pra sua criança, eu tô aí pra você também. Aí fui levando na brincadeira, eu disse, o que tá te inquietando? Ô, Pro, que bom que a senhora é assim. É porque já tive problema com outra professora. Eu disse, bora esquecer outra professora? Me dá a oportunidade de me conhecer? Você me dá essa oportunidade? E são minhas amigas até hoje. O filho dela vai fazer 15 anos. Ou Tem seja, meu número. Ou seja, esse Tem... bombardeio de frustração, a forma, inclusive, eu ia te fazer E eu inclusive levo essa na pergunta, brincadeira, né? mas dizendo, peraí, que o seu lugar é até aqui. Perfeito. Então, o que as famílias, por exemplo, a escola pode contribuir aqui para apoiar, por exemplo, esse professor no dia a dia? Como é que a família pode chegar, com todos os desafios e dificuldades, para apoiar o professor em sala de aula? E também as escolas, como é que você sente que pode esse apoio? Você trouxe um exemplo perfeito do quanto a mãe chega aqui, às vezes, muito doída com algumas, por conta de passado. Como é que ela pode, como é que essa família pode apoiar esse professor para que ele faça o papel dele ali em sala de aula? O primeiro passo é conhecer seu professor. Conheça o profissional que está com sua criança. Já que você escolheu a escola, porque o pressuposto é, eu escolhi essa escola, matriculei, eu estou confiando. E se eu matriculei e eu estou confiando, agora o segundo passo, eu preciso conhecer a professora da minha criança. Dá oportunidade, converse, fale sim das suas inquietações. A professora não vai saber. Então, converse, mas não vá na defensiva, não vá com a arma. Eu digo, você está armada, calma, bora baixar as armas. Essa agressão, né, Pro, esse lugar... Bora com tranquilidade, porque você vem despejar em cima de uma professora o que aconteceu com outra. Dê oportunidade. Então, o primeiro passo, você me pergunta, o que é que a família pode fazer? Dê oportunidade de conhecer essa professora. De observar, de perceber. E se viu que está alguma coisa que não está te agradando, converse com franqueza. Não vá lá para a gestão, para a coordenação, para criticar a sua professora. Primeiro vá até a professora. Vá nessa relação. Às vezes a conversa é até difícil, mas é direta. Projana, aconteceu isso aqui. Na hora da saída, porque eu não posso estar parando. Eu tenho que dar aula. Projana, você tem 5 minutinhos aqui. Eu não gostei disso aqui. O que foi que aconteceu? Me explique. Se viu que é algo recorrente, que a professora falhou, vão fazer uma reunião, mas não é para ter culpados. É para procurar entender. Sabe? E a gente é cobrado o tempo todo. É um planejamento descritivo exaustivo. A gente precisa fazer um planejamento. O planejamento tem que estar pronto tal data. Antigamente não se dava planejamento para pai e mãe. Hoje pai e mãe tem acesso a planejamento. Até por uma cobrança das próprias famílias. Desculpa, o que está acontecendo? Mas eu não discordo. Me perdoe. Eu estou falando, não é da escola que eu trabalho, eu estou falando de muitas, diversas, 80%, 70% de escolas que hoje compartilha planejamento. Ah, mas é para saber o que deu no dia a dia. Gente, por favor. Eu fui para um encontro de educação e estava roçando clinge. E ele falou muito perfeito. Vocês já viram o grupo de WhatsApp do paciente de tal médico? Ele não falou com essas palavras, mas enfim. Sim. Você não vê, você não sabe quem é o paciente que seu médico atende. Mas esse grupo de mães que ficam lá para bombardear a professora, a escola, são mães que nunca nem foram na escola, não sei entregar o filho e sai, mas está ali no grupo bombardeando. E eu digo, gente... Mas a questão do planejamento, desculpa, mãe. Não, claro. É porque eu toquei no planejamento e eu discordo, me perdoe, mas eu discordo. Mas é verdade. Quando a família tem acesso a um planejamento, e como eu disse a você, eu paro tudo, eu, Janaína Bastos, paro tudo, e eu não vou dar conta desse planejamento se eu ver que a minha criança não está bem. E eu não estou falando de uma criança, eu estou falando de 2, de 3, às vezes é toda uma turma. Porque se um tiver desestruturado, talvez desestruture o outro. Eu não vou avançar em um conteúdo. E aí vem a família, mas essa página aqui não foi da semana passada e botou de novo no planejamento, não foi dada, não? O que foi que a prof fez o dia inteiro que não deu essa página? E aí fica... Esse é um dos motivos que eu não concordo de família ter acesso. Porque a família, muitas vezes... vai cobrar o que não entende. Vai cobrar o que não entende, exatamente. E a gente precisa saber o nosso lugar de restrição pedagógica.
A gente precisa estar com dúvida, né, de alguma coisa, pergunta, não cobra, isso pesa, isso é intenso. E já tá, inclusive, a partir de hoje, eu tenho certeza que você, família que está do outro lado, se você tem acesso a um planejamento da escola da sua criança e não fez página X, tenha certeza absoluta que o professor, ele certamente acolheu a turma num lugar que não era, inclusive, função dele. Mas que era necessário no momento. E que tinha que acontecer no momento para o aprendizado acontecer. Então, assim, é uma sociedade que vive um imediatismo, uma sociedade extremamente ansiosa. Só cobra. Que só cobra o outro, que só aponta o outro, né? E aqui eu falo sociedade em geral, e é óbvio que existem famílias que não estão dentro dessa narrativa, mas a gente precisa trazer, porque isso é um fator de adoecimento desses professores em sala de aula, e que não vai funcionar, muito pelo contrário. Então, eu concordo que o professor ele precisa ter uma certa liberdade dentro de sua sala de aula. Eu já dei aula, meu aluno tá aqui fora, maravilhoso, tá ali, ó. ele me reconheceu, minha pro! E ninguém tinha acesso ao meu plano de aula. Eles tinham noção do que eu ia fazer. Mas se 8 horas até 9 horas eu ia fazer se 9 horas... E ele falou, mas a parte mais legal, muitas vezes, desse lugar de aula é quando você trazia ali, ó, as visões sobre a vida. Cara, isso não estava dentro do plano de aula, mas formou esse indivíduo para a vida. E eu sabia que aquele era um dos meus papéis como formadora de um jovem que estava adentrando o mercado de trabalho. Entende? Então, assim, imagine a família dele recebendo o planejamento, mas Ana não deu aqui a parte de função administrativa. Você entende? Então, assim, isso vai cansando o professor. Porque a cobrança é muito intenso. Entenda que é assim, é uma cobrança tão grande e não percebe que o que foi feito foi muito mais rico do que o que estava. Porque a gente faz o planejamento não é feito da noite para o dia. O profissional da educação, eu não vou dizer que é o único, mas eu vou falar de mim. Eu sou o profissional da educação. Nós levamos serviço para casa todos os dias. A gente não trabalha apenas no turno matutino ou apenas no vespertino. Às vezes é um turno na escola, o restante do turno meia-noite em casa. As provas sábado e domingo, os planejamentos, as provas para corrigir. Então, um planejamento não é feito. Eu pego um livro, o livro está indicando isso aqui. Poxa, pensei em tal coisa para dar esse conteúdo do livro. Só que estava tudo bonitinho, mas a criança trouxe algo que, bora parar aqui, esse bonitinho aqui, bora pro bonitão aqui, vamos parar. Eu tenho uma amiga, pedagoga, e formada também em arte cênica, dançarina. Ela trabalhou em escola que ela dizia assim, eu não sei se eu vou continuar na pedagogia. Porque dançarina profissional, artista, né? De uma grandeza enorme, né? Estou sendo redundante, grandeza enorme. E ela dizia assim, amiga, meu planejamento e minhas atividades são avaliadas pelo pai de uma aluna porque ele é psicólogo. Aí eu disse assim, peraí, mas ele é psicólogo da escola? Não, mas é o pai de minha aluna. Então ele olha o planejamento. Gente, eu sou pedagoga, eu sou neuropsicopedagoga, eu tenho formação tal e tal. Eu nunca olhei o plano de aula das professoras dos meus netos, ou de meus sobrinhos, ou de ninguém. Ou eu confio ou não confio, né, Pro? Porque aquela professora não sou eu, ela sabe o que ela está fazendo. A menos que eu tivesse acesso, eu nunca nem quis ter. A menos que eu tivesse acesso, eu dissesse, peraí, que tá estranho. Ou tivesse um problema muito forte, ao ponto de você, como profissional, ter um olhar, né? E essa sobrecarga passa muito pela desvalorização. Quando a gente fala da desvalorização, a gente não está falando apenas de salário. Que, inclusive, é um ponto muito importante. Sim. O salário desestimula. Tem muita gente que diz, eu acho lindo, mas nunca eu vou trabalhar como você trabalha para ter o que você tem. Eu tenho uma prima que ela diz assim, não estudei, minha prima. Faço faxina, ganho mais do que você. E ganhava. Ela não entendia, ou talvez entendesse, que eu estou ali naquela profissão porque é o meu amor. E eu digo a você, valorizando muito os profissionais também da higienização, ela amava fazer faxina. Ela é uma pessoa apaixonada por limpar, por cuidar da casa. Ela fazia faxina na casa dela e dizia, eu vou fazer a faxina na casa de manhã que tá suja. Então, todo o meu respeito e valorização a esses profissionais. Só que o que ela comparava era, eu não precisei estudar, eu tô ganhando mais do que você.
Isso dá uma sensação de, nossa, Eu já o tive que de vale minha colegas, caminhada, né, Pro? e também aqui respeitando muitos profissionais, vendedores, call center, todo o meu respeito a todos os profissionais, mas eu tive amiga de dizer, a tensão estava tão grande, a sobrecarga, o desestímulo, sabe, o horror com a Sim. profissão, a decepção, que ela dizia assim, eu vou ser call center, eu vou ser vendedora, eu vou ser qualquer coisa, mas não consigo mais ser professora. E chorando. E a gente fala de uma profissão que forma as outras profissões, E ela né, diz assim, Pro? amiga, tem mãe que entra na minha sala e diz, mas eu vi isso no Google. Eu dizia, mãe nenhuma vai dizer isso a mim, me perdoe, mas não diz não. Você viu no Google, que ótimo. Ah, mas eu também sou pedagoga, trabalho aqui, é a senhora que está assumindo essa turma. Então, ó, vamos conversar, eu acolho tudo que você tem para me trazer. Mas não vem com esse papo de eu sou pedagoga. Quando eu falo de desvalorização, Mai, além da questão salarial, eu digo porque eu sou neuropsicopedagoga também, e eu não falo aqui, arrotando neuropsicopedagogia, não. Tem escolas, a maioria, que o orientador pedagógico, ou supervisor pedagógico, seja o que for, é um psicólogo. E eu não entendo. Desculpa, eu acho que temos que ter um núcleo de inclusão, sim. Toda escola particular ou pública, da mínima a maior, tem que ter um psicólogo. Por todas as questões que a gente falou aqui. Temos que ter um psicólogo. Temos que ter um psicopedagogo. Isso é núcleo de inclusão. Agora, o orientador pedagógico vai ser o psicólogo, porque é o psicólogo que tem que dizer essa orientação pedagógica que seja. Vamos aproveitar também os pedagogos para que eles também sejam esses orientadores, coordenadoras pedagógicas, gestores pedagógicos que não são pedagogas nem pedagogos, e eu não estou dizendo o que tem que ser. Mas a importância desse olhar, Eu não estou né? dizendo o que tem que ser. Mas eu já tive coordenadora pedagógica que ela não era da área da educação, era da área da administração, ok, tudo bem. Mas ela impactava. Era a que dizia para mim, diz você que é mestra. Ah, mas Paulo Freire não alfabetizou não sei quantos, não sei aonde. Era assim, não sei quantos, não sei aonde. Eu dizia, embora aqui, já que tratou de Paulo Freire, foram 300, se não me engano, aproximadamente, adultos, não é criança, num canavial. Beleza? Com vontade de aprender. Adulto com vontade de aprender não é a criança que quer brincar. Ô, minha coordenadora, você me dizer isso? Ela não era pedagoga. Ela não era alguém formada, um especialista em letras, em matemática, ou seja, alguém que sabia o contexto de sala de aula. Eu conheço pessoas que nunca entraram na sala de aula, mesmo tendo feito pedagogia. Eu vou atacar também a minha profissão. Colegas que se formaram comigo, Deus me livre, detesto, nunca entraram em sala de aula. Mas porque tem um padrão, virou coordenadora. E olha para mim e diz, eu ensino qualquer professora minha a dar aula. Eu ensino a alfabetizar. Eu ensino minha professora isso. E eu dizia, amiga, você não ensina nada. Me diga a sua experiência. Fale sobre isso. Ah, mas eu sou coordenadora. Por favor. Então, a desvalorização do profissional da educação vem disso aí também. A gente falou de tantos fatores, né? O quanto essa desvalorização pesa e isso vai causando adoecimento. Quando a gente não olha para esse sistema que está tão distorcido, pesado, que tipo de adulto a gente vai formando, Projana? Adultos que cobram, adultos frágeis que não podem ser frustrados. Minha criança não pode ser frustrada, então adultos que não podem ser frustrados, altamente dependente ou altamente narcisista, ou ele vai ser o eterno carente, que vai ser manipulado por um narcisista, por alguém que vai estar abusando dele, ou ele vai ser um abusador. Paulo Freire diz que quando a educação não quando a educação não cumpre sua função, não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E a gente vê isso. Ah, frase feita não é. É o real quando está É em o ambientes real. como esse. Então, né? você me pergunta que adulto vamos estar formando? Ou os carentes, ou os frágeis, os narcisistas, os opressores, os oprimidos, ou os autossuficientes que vão dar conta de tudo e que vai adoecer. Sim. Ele vai ter que dar conta de tudo, porque ele viu a mãe dar conta de tudo, ele viu a professora dar conta de tudo, ele viu... E ele vai... Mas não. Tá tudo bem
sentir dor, mas, ó, preciso levantar. E aí vamos. Ou vai ser o frágil que fica naquela coisa de... Eu vejo gente dizer assim, não, mas minha filha não quer cortar o cabelo, não quer pentear, não quer... Ela não quis tomar banho, mas é o tempo dela, né, Pro? Eu dizia, não. Isso é questão de higiene. Ah, Pro, mas meu corpo, minhas regras. Eu digo, com a criança de 3 anos? Não vai tomar banho? Mijou na fralda, porque ainda tá no período de fralda. Passei o lenço umedecido. A filha é sua. Mas essa criança precisa entender que, peraí, se meu corpo, minha regra, não é sobre isso. E se ela amanhã não quiser tomar banho de novo, e amanhã de novo ela vai ficar uma semana sem tomar banho, repara as transferências de situações. E quando eu falo meu corpo, minhas regras, eu tô falando de crianças que ouvem isso em uma sociedade. Eu sou a favor do meu corpo, minhas regras, eu. Mas embora trabalhar direito isso aqui, porque uma criança olha para uma mãe e diz isso, eu não vou tomar banho porque meu corpo me regra. Com 3 anos, precisando dessa tem algo mãe distorcido. Tem algo Ou seja, essas bandeiras que eu levanto, sim, feminismo, sou antirracista porque sou negra, sou professora que trabalha com antipreconceito, com a questão afrocentrada, com as questões indígenas, imponho respeito, sou feminista e não tenho medo de falar. Agora, eu ver uma criança que diz meu corpo, minha regra, eu não vou tomar banho, tem alguma coisa errada nessa bandeira. Não está sendo trabalhada da forma que tem que ser. Entende? Ou a criança dizer assim, eu vi um relato de uma psiquiatra, que eu sou dos encontros, né? Tem educação, eu quero ir. E não é qualquer um. Não vou para gente que fica falando qualquer coisa na internet e vai ter seguidores. Mas que tem uma coerência, eu estava lá. Foi promovida até pela Gira Girô, que se extinguiu esse ano. E aí a psiquiatra falou que estava em um shopping, um lugar, e uma mãe ouviu, ou alguém relatou para ela, acho que ela não viu, alguém relatou, que uma mãe estava com um sorvete, um lanche, alguma coisa assim, e as 2 crianças dela, não sei se era menino ou menina, e uma das crianças pediu para a mãe um pedaço, um sorvete, não sei o que foi, da mãe. E ela perguntou para outra filha, ou filho, sua irmã me pediu, mamãe pode dar? E ela disse que achou um absurdo quando ela teve conhecimento disso, porque é meu, eu sou a mãe, eu sou a autoridade, um dos meus filhos me pede, eu vou pedir autorização a outra? E quando eu falo disso, Maia, eu estou falando de crianças que estão sendo abusadas pela internet, na internet, por abusadores sexuais, porque a mãe não pode entrar no quarto, o quarto é meu. Olha que eu já estou entrando numa outra seara. Mas é preciso porque a gente está falando de formação de adultos dentro desse sistema. E essa outra seara que eu já estou falando de abusadores, dessa privacidade muito exacerbada, que para mim não é uma privacidade, é uma permissividade. Perfeito. Porque eu vou permitir meu filho fazer o que ele quiser para não desregular, para eu não ter problema, para não me dar trabalho, mas essa criança está sendo abusada. Tive crianças sendo abusada, que só ia no banheiro se eu fosse com ela. Aí, tá vendo que a dinâmica chega dentro da sala de aula? E eu não pude denunciar porque talvez eu fosse assassinada. Eu tô falando Janaína, em um contexto de escola, quando eu trabalhei como na escola pública, não vamos dizer locais, até pela minha vida. Sim. E eu perdi a voz. Minha mãe ainda estava na época conosco, ela dizia assim, se acalme. E eu dizia assim, eu não posso denunciar. E a diretora dizia, você quer morrer? A gente não tem prova, Janaína. Então, pronto, vamos falar da saúde mental do profissional. Eu estava arrasada. Eu não tinha provas. Mas eu sabia que algo estava errado. A escola sabia. E quando a gente chamava a mãe, não, menina, ela tem medo de cobra. Por isso que ela não vai no banheiro. Não, é porque ela machucou o pé, ficou sem ir. Eu estou dizendo de uma criança que não sentou na cadeira porque estava sentindo dor, e eu não preciso dizer aonde, e a mãe dizia ela estava sem vir porque ela machucou o pé. E você não vê um ferimento no pé da criança. E eu já estive nesse lugar. E de me cobrar e dizer, meu Deus, eu não tenho como... E o que é que eu vou fazer por minha criança? Isso é muito sofrido. Eu tive uma grande amiga, ela até faleceu. Ela foi uma das educadoras que, assim como o Projana, eu admiro bastante. E ela disse que quando ela começou a carreira dela, a primeira turma que ela entrou como auxiliar ali, a primeira turma que ela chegou, ela viu uma vulnerabilidade numa criança, né? A criança estava ali, né, utilizando um brinquedo de uma forma indevida com a parte genital.
e ela disse que tem alguma coisa errada, e ela foi, né, com toda a habilidade que aquela mulher tinha uma sensibilidade fora do normal, e a criança conseguiu falar para ela o que estava acontecendo. E quando ela foi até o corpo da escola, né, dizer, gente, a gente precisa ajudar, tá dentro da estrutura familiar, e eu já falei, e a escola falou do mesmo jeito, você não tem prova, você não pode, né, e ela, o quanto ela sofreu, o quanto foi difícil para ela continuar vendo todos os dias o olhinho daquela criança em sofrimento, e ela não poder fazer nada. Então, famílias... Maiana, é pesado demais. Eu, em sede terapêutico, que recebo adultos que passaram por esse processo, já é dolorido demais. Famílias que eu recebo que os filhos passaram por esse processo, é pesado demais. Imagine um professor que não pode, naquele momento, fazer muita coisa, né? E ver o sofrimento, conviver todos os dias, 4 horas da sua vida com uma criança sem poder fazer nada. E assim, Maiana, o mais o mais chocante nisso tudo, como eu disse, ela só ia no banheiro se eu fosse. Foi quando eu fui proibida de ir no banheiro. E muito sabiamente, a gestão, né, coordenadora, diretora, falou assim, a partir de hoje você não vai no banheiro. Mas então, o que é que vai acontecer? Jana, se essa criança está sofrendo abuso, pode dizer que foi você. Eu digo, mas eu nem encosto nela e ela confia em mim. Mas ela pode ser induzida a dizer que foi você. Até porque se existe uma falta de abertura para com a família... Fazemos o quê? Ela vai com uma coleguinha. E ela ia com a coleguinha. Teve um dia que essa coleguinha estava fazendo atividade e não foi com ela no banheiro e eu não podia ir. E eu disse assim, você consegue ajudar ela agora? Ela falou, mas eu tô fazendo atividade. Deixa só eu terminar de escrever aqui. Eu disse, mas eu tô te liberando. Só que aquelas crianças muito focadas, né? E ela, primeiro, porque ela quando pediu pra ir no banheiro, a criança que tava sofrendo, já estava no limite. Pra precisar ir no banheiro. E a outra fazendo. Então ela já estava no limite. E, então, por favor, vai comigo. E ela já na porta da sala, eu não esqueço, ela na porta da sala, esperando a colega, ela fez o xixi. Foi nesse dia que eu falei que eu perdi a voz. Eu disse, eu vou sair daqui agora, eu vou denunciar. E a equipe me acolheu, graças a Deus, tenho muito que agradecer. E a outra criança ficou assim, se sentindo culpada também, porque não parou para levar a colega. E eu aqui. Eu lembro que a secretária me tirou da sala, colocou outra pessoa, porque eu estava desabada. Então, para não fragilizar essa criança, bora tirar a pessoa forte que ela confiava, para não acabar com a criança. Eu lembro que eu fiquei no depósito da escola, chorando copiosamente. Ou seja, colocando para fora uma dor que não é sua, colocando para fora uma dor que não é sua, sofrendo por um processo que não é seu diretamente, mas indiretamente terminando entrando a alma, a voz, esse lugar de expressão, ou seja, o que eu não posso falar, tive que me calar, o teu corpo sentiu, e é isso que a gente precisa trazer para as famílias, né? O que você pode, Projana, trazer para as famílias hoje aqui, para que elas comecem a olhar com mais sensibilidade, não só para vocês, professores, para a escola, e o que elas podem fazer como famílias, para que esse peso, isso que a gente está enxergando mude, porque, como eu disse, você trouxe brilhantemente os tipos de adultos que vamos formar se isso continuar do jeito que está. Então é uma forma da família dizer assim, peraí, o que eu posso fazer aí para dar um alívio nisso? O que você acha que a família pode começar a fazer? O que ela pode começar a atuar em casa aí para poder isso começar a se transformar? Primeiro é se observar. A gente não pede ajuda quando a gente não sabe que está precisando. Ou quando a gente nega que está precisando. Então é olhar para si, como mãe, como pai, como irmã. Alguém na família. Se você que é mais velho, um irmão, tá vendo que a sua irmã, seu sobrinho tá sofrendo, tá passando por alguma situação, alguém tem que ter, ligar o alerta. Ligou o alerta, observou e vamos pedir ajuda. A partir daí, família unida com a escola. Mas anterior a isso, olhe para sua criança. Perceba a sua criança. Ela dá os sinais, né, Projana?
E não é aqui para culpar ou vitimizar, mas perceba a sua criança. E veja, o que é que eu posso fazer? Não como, desculpa, eu tô errando aqui, eu tô errando. Tira essa coisa do erro. Não estamos falando de erro, mas tem algo que não tá legal. Talvez seja eu, talvez não. Então, bora esquecer culpa. Tá errado aqui. O que essa criança tá sentindo Eu tô aqui, sentindo né, que minha criança não tá bem aqui. Será que é buscar uma ajuda clínica mesmo? Tem criança que chega pra mim naquela coisa toda distraído e é uma carência nutricional. Então, bora olhar. Leva a criança no médico. Às vezes é ferro porque não concentra direito. Pra é muito fácil, eu não tenho convênio, eu não tô dizendo que é fácil, gente. A gente sabe que para quem não tem um convênio, não tem um dinheiro para custear um médico, é muito mais difícil, mas procure. Em algum momento você vai conseguir. O pior é não procurar. O pior é não dar o primeiro passo. Mas marcou o médico daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses vai ter. Marcou daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses vai ter. Pior é não ter nunca. Procura uma equipe médica, quem sabe um psicólogo, a ajuda necessária clínica. Escola. Escola não é inimiga de família, família não é inimiga de escola, não tem como ser, não dá para ser. É indispensável o respeito, a união, o bem-querer entre família e escola. É o que eu disse, é comunidade escolar, do porteiro ao gestor. Todo mundo que está dentro de uma escola é educador. E quando eu falo de comunidade, eu não estou falando apenas de escola, eu estou falando de família, a criança e o entorno social. Se a escola é em Paripe, o entorno social faz parte dessa escola, é comunidade escolar. Se a escola é em Patamares, o entorno social de Patamares faz parte dessa escola, é a comunidade escolar. Vamos trabalhar juntos. Eu acho que é isso que a família tem que fazer. E a escola se abrir para isso, e família se abrir para isso, e professor. E se estamos falando da saúde mental do professor, para que não vá repercutir na educação, e educação eu falo de criança, comportamento, áreas de conhecimento, intelecto, cognição, para que isso não aconteça, o olhar cuidadoso e acolhedor para a professora, para o professor. Não somos inimigos de ninguém. Eu não conheço professor, eu digo isso todas as vezes, eu não conheço profissional da educação, professor ou professor, que virou professor ou professor porque vai ficar rico porque não vai. Então, se não é por dinheiro, é porque tem um amor. É porque quer trabalhar com educação. É porque tem um querer pela docência, né? E isso está diminuindo bruscamente, né? Nem gradativamente. Se você perguntar, vai fazer vestibular para quê? Medicina, engenharia, computação. Professora, Deus me livre, minha mãe é professora, adoeceu. Para ganhar o que minha mãe ganha, ainda ficar doente e não ter nem como pagar o plano de saúde. Ou seja, ela vê só a parte que está pesada do processo, não vê a beleza, não vê né, a beleza da transformação. É o que minha prima falou, eu não preciso estudar, eu ganho mais do que você. E me adora, me aplaudem. Você é o exemplo da família, você é a mais inteligente. Eu não sou, eu digo eu não sou. Eu sou a pessoa que procura estudar, mas eu não sou a mais inteligente. Eu não sei mais do que ninguém. Então eu vejo que a minha família me coloca muito como um exemplo, porque me valoriza. No fundo, valoriza. Temos uma professora em casa. Eu lembro que minha tia, quando ela estava hospitalizada, eu acho que o nosso tempo está esgotando, mas isso é muito forte. Isso me fortaleceu muito. O meu amor pela docência. Ela estava diabética e estava no processo de amputação da perna. No hospital Roberto Santos, sem convênio. E não tinha, estava um boom. Estava estourado. A estrutura não comportava mais ninguém. Então eles estavam em um corredor. E ela estava em uma maca. E quando eu cheguei, ela me deu a mão aí, ela fez assim, foi bom que você chegou, Jana. Eu falei assim, por quê, Ide? Ela fez assim, porque me deixam aqui à toa, me maltratando como se eu não fosse ninguém. E eu falei, eu sou alguém, você sabia que tem uma professora na minha casa? Você sabia que minha sobrinha é professora? Ela é uma autoridade, viu? Eu não sou à toa, eu não sou ninguém. Eu abracei ela e disse assim, Ide, você... Ela já faleceu. Eu disse, claro, Ide, você é alguém. Todo mundo que tá aqui é alguém. E não é porque você tem uma professora em casa, é porque somos seres humanos. E talvez, Ide, não estão te deixando à toa. É porque os próprios médicos não têm o que fazer. Porque eu também não vou entrar nessa condição de culpar alguém. A gente fica buscando culpado e eu não quero isso. Eu dizia, Ide, entenda, eles não têm culpa, eles não têm como mais fazer.
é todo um sistema. Então, naquele dia que ela falou, eu tenho alguém, a minha sobrinha é professora, ela é uma autoridade, eu me autorizei a ser mais forte, eu me autorizei a respeitar ainda mais, eu respeitar a educação, a minha profissão, a me respeitar e respeitar minhas crianças, as famílias, a gestão, meus colegas, e dizer, vamos fazer uma educação melhor? Porque tem alguém que nos valida e que nos tem como exemplo. Desculpa. Que lindo! É porque quem ama educação se emociona. Não existe nenhuma profissão sem professor. Não existe... Aqui pode sentir. Não existe nenhuma profissão sem professor. Não existe nenhum conhecimento que é passado sem professor. E a gente realmente precisa olhar a educação, né? E humanos que escolhem estar nesse lugar. E que é muito importante. E que a gente comece com muito amor mesmo, né? A validar, a reconhecer, a dar um espaço de autoridade, de uma potência de transformação que o professor é e sempre vai ser na vida da tua criança. Eu tenho certeza absoluta que você, como adulto, muitas vezes parou e viu que alguma mudança significativa que você teve na sua vida foi graças, às vezes, a um professor. Existem professores que são inesquecíveis na sua vida e eles deixaram marcas profundas. Professores, eles vão plantar uma semente e essa semente, ela é uma grande transformação que vai gerar. Então, se a gente hoje, como família, não começa a olhar com mais sensibilidade para esse corpo docente, a gente começa a perder essa potência do papel que um professor ele tem na vida da sua criança e na sua de família, porque ele é um agente transformador da sua casa. Jana, obrigada por tanta verdade, que coisa linda. Muito obrigada. Ave Maria. Assim, é importante a gente trazer... Uma honra para mim. Oh, linda. Muito obrigada. É importante a gente trazer profissionais, eu gosto de trazer quem está na linha de frente. Né? Todo profissional que está aqui, né, que eu trago, ele está experimentando aquilo. Né? Eu acho que quando a gente experimenta, você tem uma parte do episódio, né, que você fala ali do corpo, a gente só consegue ter um lugar de fala quando a gente está todo dia na veia. Viver uma verdade. Né? A gente vive aquela verdade, a gente sabe. Né? Você sabe como a criança chega, você sabe como é que está a dificuldade do processo de desenvolvimento, você sabe como a família chega aflita. Então, não tem melhor do que você que vive isso para poder dividir e gerar clareza e gerar consciência, porque eu digo que informação serve para isso, né? Para adentrar e causar uma mudança aqui dentro. Sim. E a informação, ela vem desse lugar. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, se todo episódio ele conseguir, no final, a família diz assim, nunca tinha visto esse tema por este ângulo, eu já estou feliz, já cumpri o meu papel. E que bom que você nos dá esse espaço, né? Porque você abre espaço para a nossa fala. E não é sobre angústia, não é sobre vitimização, é sobre o olhar atencioso, o cuidado. Né? Eu sou alguém que resistiu e que quer continuar resistindo, está na educação. Eu amo a minha educação, é a minha profissão, é o meu amor. Mas eu não quero que isso seja o sacrifício, o sacerdócio doloroso. Eu quero que seja amor. Eu quero que seja bacana. E tenho feito com que isso seja bacana. Mas a gente precisa ter voz. E que bom que você abre esse espaço para que a gente fale, para que a gente mostre e que outras pessoas sintam, consigam perceber. Porque a educação é o que há de mais valioso na vida humana. Temos assim a questão da saúde, mas a educação transforma. Isso não é uma frase feita. A educação transforma o indivíduo, né? Melhora, transforma. É o que há de mais precioso. E você é agente disso, né? Muito obrigada. Coisa linda. Esse é mais um episódio do podcast Conversas que Curam, porque quando a verdade encontra espaço, a cura começa.